Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo porque em épocas de coronavírus e isolamento social, sempre apresentar o quanto é fácil de utilizar uma ferramenta para coordenar trabalho entre vários programadores. E eu não digo só desenvolvedores, programadores, mas até quem trabalha em textos baseado em LaTeX e outras ferramentas. Uma ferramenta de versionamento de software é bem interessante. Então, hoje a ferramenta de versionamento mais utilizada no mundo é o Git, né? Então, o Git é um software distribuído para controle de versão, né? E monitorar alterações em código-fonte, né? Esse é o principal objetivo do software, e principalmente ele é uma ferramenta muito interessante para coordenar aí projetos em conjunto, né? Então isso está bem relacionado com sistemas embarcados, porque hoje em dia os sistemas embarcados estão cada vez mais complexos e sendo um sistema mais complexo, geralmente ele é desenvolvido por um grupo de pessoas e não só mais por uma pessoa, né? Então, eu percebo que no mundo dos cientistas da computação o Git é muito utilizado, mas existe uma série de outros profissionais, né, físicos, matemáticos, engenheiros eletricistas que trabalham com software que ainda não utilizam todo o potencial aí que essa ferramenta nos traz, né? Então, o Git foi criado por esse rapaz aí, nada mais é que o criador do kernel do Linux e mantenedor hoje do kernel do Linux, o Linus Torvalds, porque ele simplesmente gerenciava um dos softwares ou dos maiores softwares livres colaborativos que existe no mundo, que é o kernel do Linux. E ele achava que as ferramentas na época que existiam não eram suficientes, e ele criou a primeira versão do Git, né, que hoje é mantida pelo Júnior Amano, né, e outras pessoas, né, mas quem teve a primeira ideia e criou a primeira versão do Git foi o Linus Torvalds. Então vamos lá, vamos para o objetivo. Eu vou demonstrar isso aqui em Linux, mas o Git ele funciona em Linux, Windows, Mac, independente da plataforma, né? Existem várias ferramentas para facilitar o uso do Git, né? Mas eu acredito que aprender a como usar em linha de comando o Git é o mais importante, né? Daí alguém vai dizer, mas tem que decorar um monte de comando. Pessoal, assim, quem não usa todo dia, né, com certeza, sim, mas é só criar uma cola ali dos principais comandos, né? Tem um arquivinho texto ali, inclusive eu tenho o meu, porque nem sempre eu lembro de todos os comandos, né? Mas para quem usa no dia a dia, os principais comandos ficam bem tranquilos de serem utilizados, né? Então, eu vou utilizar aqui uma janelinha de terminal do Linux, né, para a gente começar a ver algumas funcionalidades do Git. Então, vamos lá. Eu vou começar por um comando bem simples aqui. Eu vou criar um diretório num projeto que eu vou chamar de teste, vou entrar nesse diretório, né, e vou criar um arquivo. Vou criar um arquivo aqui, teste.c, e nesse arquivo teste.c eu basicamente vou fazer um printf. Standard.io.h, vou criar um main aqui, vou fazer um printf. Olá mundo, versão 1.0, /r, return 0, pronto, né? Então, está criado o arquivo. A minha primeira versão do software que eu vou estar versionando. Tá? Então, como é que começa tudo isso? Bom, eu poderia usar Git sem
sem internet. Eu posso ter o Git versionando na minha máquina, né? Mas é interessante a gente ter um repositório de Git, porque daí eu consigo fazer, de fato, não só o versionamento, mas o desenvolvimento colaborativo, né? Então a gente tem várias ferramentas de repositórios, né? Alguns que eu recomendo é o GitHub e o outro interessante é o GitLab, né? São repositórios bem interessantes de Git, mas vamos usar o GitHub, que é o mais famoso deles. Então, para usar esse repositório, vocês têm que ter uma conta no GitHub. E para começar a nossa demonstração, eu vou criar um repositório para o projeto teste que a gente está apresentando, né? Então, simplesmente eu vou dar um new aqui. O nome do repositório vai ser teste. Hoje no GitHub ele pode ser público ou privado, né? Então, eu vou usar o público. No caso do privado, vocês têm que gerenciar quem tem acesso a esse código, né? O público, qualquer um vai ter acesso ao código. Então, eu vou criar o repositório, certo? E o próprio Git já dá uma dica de como começar a desenvolver, né? Então, eu vou abrir aqui o meu terminal de novo, vou colocar aqui do lado, né? Então, ele diz aqui, ó, git init, eu vou inicializar nessa pasta o uso do versionamento, né? Então, o que ele acabou de dizer é que ele não está versionando nada, né? Então, eu já tenho aqui dentro um arquivo. Então, eu vou adicionar esse arquivo, que é o teste.c, para o versionamento. Pronto, a partir de agora ele está sendo versionado. Como eu vou fazer a primeira submissão do meu código para o sistema, eu vou fazer o primeiro commit. Eu vou chamar aqui primeiro commit. Então, o commit é que vai ter o comentário, aquele texto que eu botei entre aspas duplas, é o comentário que vocês vão ter que colocar referente ao que vocês fizeram no código. Então eu adicionei uma nova funcionalidade, eu vou colocar lá, adicionada a funcionalidade tal. Ou se não, eu corrigi o bug X lá, então eu vou colocar nesse texto ali, bug tal corrigido, né? Então, ao fazer esse commit aqui, eu crio o registro dessa modificação, né? Como eu criei agora o primeiro arquivo e adicionei, o arquivo inteiro é uma modificação, né? Então, a primeira vez que eu for começar a trabalhar com Git e eu quero usar esse repositório remoto, eu vou ter que conectar ao repositório remoto. Então, eu vou colocar git remote add a origem e eu vou copiar aqui o repositório que eu estou utilizando, né? Então, pronto. A partir de agora, quando eu fizer um push, que é enviar isso para o repositório, eu vou estar enviando para esse repositório do meu usuário, aqui, como vocês podem ver, Gustavo WD, e o repositório do projeto, que é teste, né? Então, a primeira vez também, pessoal, o push, eu tenho que dizer para qual branch eu vou subir o código. Então, eu estou dizendo que a origem, o upstream, é o -1, significa upstream, né? Então, eu vou fazer um push para o master, né? Então, ao fazer isso, ele vai pedir o meu usuário e senha para subir lá no repositório o meu projeto, né? Feito isso, pessoal, ó, então ele diz que tem um novo branch, que se chama branch master. Se eu der um refresh aqui agora, eu estou com o arquivo teste lá, como meu primeiro commit, né? Certo? Então, voltando ao terminal aqui, tendo o meu código agora versionado, qualquer modificação que eu fizer nesse código, ele pode ser subido para o Git com um novo commit. É uma nova alteração no código. Então, se eu der um git status agora, ele vai dizer que eu estou no ramo master e eu estou nesse branch orange master que não tem nada para ser comitado porque eu não tenho modificações ainda, né? Então, digamos que eu vá fazer uma modificação nesse código, né? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que editar o arquivo. Vou editar o arquivo teste.c, né? Inserir. Então, eu tinha aqui um Olá Mundo 1.0 e eu vou fazer qualquer outra modificação aqui. Printf teste de novo commit.
-r, ponto e vírgula. Salvei o código. Então, como que eu posso ver a diferença do código que está lá no repositório em relação ao que eu estou desenvolvendo agora? Git diff. Tá? Então eu tenho ali, ó, que foi inserido uma linha que é o printf teste de novo commit. Só para verificar se esse código está funcionando, eu vou compilar ele, pessoal. Eu vou compilar aqui teste.c -o, vai gerar um binário teste. ./teste. Tá aí, o binário está printando lá mundo versão 1.0, teste de novo commit. Então, toda e qualquer modificação, seja ela de adição ou remoção de código, vocês podem agora subir como um novo commit. Então, eu vou fazer um git status e vocês vão ver que tem um arquivo modificado que é o arquivo teste.c. Daí o que o Git recomenda? Adicionar esse arquivo e subir como novo commit. Então a gente vai fazer git add teste.c. Vou fazer um novo commit, -m, adicionado novo printf. Certo, agora eu tenho já esse número que representa a versão do código com essa modificação. E eu posso fazer um git push para subir para o servidor de novo. Tá? Notem que agora eu não precisei mais fazer o "-u upstream, porque o upstream já foi cadastrado a primeira vez lá que eu criei o repositório. Então, subiu o código para o repositório, eu vou fazer um refresh. Vocês vão ver aqui, se a minha internet funcionar, que apareceu um segundo commit aqui. E nesse segundo commit aqui eu tenho adicionado o novo printf e eu tenho lá o código antigo e o código como ele ficou agora. Então, toda e qualquer modificação no código pode ser gerenciada dessa forma. Bom, mas agora eu tenho vários desenvolvedores no projeto. Ou tenho uma pessoa desenvolvendo uma funcionalidade, outra pessoa desenvolvendo outra funcionalidade. E para isso o Git tem um recurso conhecido como branch. Então eu posso criar um novo branch. Então para que serve esse branch? Imaginem que eu tenho um código estável no meu repositório master, mas eu quero testar um novo código de desenvolvimento. Eu tenho uma versão de desenvolvimento, que ela não é estável ainda. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar um novo branch. Então, eu vou criar um novo branch com o nome develop. Certo? O que é esse branch? É uma outra versão do código com modificações que ainda não foram testadas. E poderia ser um branch para fazer um driver de serial, poderia ser um branch para fazer um driver TCP/IP, um suporte a uma nova biblioteca, poderia ser um branch para desenvolver alguma coisa a mais nesse software que não só uma versão de desenvolvimento. Certo? Ao criar o branch, eu posso fazer um git branch e eu vou ver quais branches existem no meu código. Então, existe o mestre e o branch develop. Então eu posso trocar de branch. Como é que eu faço isso? Eu faço um checkout para o branch develop. Então se eu repetir aqui o git branch, vocês vão ver que o asterisco verdinho trocou lá de lugar. A partir de agora eu estou no branch desenvolvimento. Então eu vou fazer uma modificação aqui no arquivo teste.c. E eu vou fazer um novo printf aqui. Versão de desenvolvimento. /n/r, ponto e vírgula. Beleza. Salvei o arquivo. Bom, se eu fizer um git diff agora, eu tenho lá que teve uma nova linha naquele arquivo. Então, ou eu posso fazer um git diff do arquivo específico, senão ele vai mostrar o diff de tudo, Certo? Então, o que eu posso fazer agora é subir essa modificação
para o branch do repositório que eu tenho na nuvem, lá no GitHub. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer um git add para adicionar esse arquivo. Eu tenho que fazer um commit adicionado printf de desenvolvimento. Então tem as minhas modificações já registradas. E agora eu vou fazer um git push -1 origin. E daí, ao cadastrar o novo upstream, agora eu não vou usar o origin master, mas eu vou usar o origin ou origin, né? Develop. Então pronto, a partir daqui eu já registrei esse novo branch e também já subi a modificação. Ok. Então eu vou entrar aqui, fazer um refresh de novo no meu sistema e vocês vão ver que ele tem agora um branch develop e o mestre. No mestre, se eu for acessar a última versão, eu tenho a versão com teste novo commit. Agora, se eu for para o branch develop, eu tenho já a modificação do printf de desenvolvimento. Então, com isso, eu consigo ter várias versões do código. E eu posso ir desenvolvendo coisas diferentes para esse código em branches diferentes. Agora, imagine que eu tenho uma versão de desenvolvimento que foi testada e eu quero fazer com que essa versão de desenvolvimento seja unida com a versão principal do código. Ou seja, eu quero aproveitar, o teste funcionou, essa versão de desenvolvimento agora está estável e eu quero unir essa versão com a versão que eu tinha lá no branch principal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer antes disso, eu vou fazer um cat só para vocês verem aqui. Opa, desculpa. Eu printei o binário e não o arquivo C. Então, vocês estão vendo aqui que eu tenho a versão de desenvolvimento nesse print. Agora eu vou fazer um git checkout e vou voltar para a versão mestre do meu código. Se eu fizer aquele cat lá para ver o arquivo de novo, vocês vão ver que eu não tenho no meu código ali versão de desenvolvimento. Mas agora eu quero juntar os dois códigos, eu quero trazer aquelas modificações do desenvolvimento para a versão estável. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um merge. Então git merge e eu vou dizer com qual branch eu quero fazer o merge. Certo? Então agora as modificações que estavam lá no desenvolvimento eu trouxe para o branch principal. Só que agora, ao fazer o merge, ele já cria um commit de merge e eu preciso subir isso para o servidor. Então, se eu fizer um push, eu subi para o servidor. Tá? Então, agora eu vou voltar aqui para o meu branch mestre e vocês vão ver que agora o que estava lá no branch de desenvolvimento, que é a versão de desenvolvimento, está aqui. E se eu printar aquele arquivo de novo, que é o teste.c, tá aí, ó. Versão de desenvolvimento está aqui. Então, o arquivo foi unido. Né? Algo interessante que eu posso fazer no Git também vou voltar lá para a versão de desenvolvimento. Vou editar o arquivo de novo. E vou colocar aqui, ó, versão de desenvolvimento 2.0. Salvei isso aqui. Vou fazer o commit. Desculpe, tem que adicionar, né, antes. Agora sim o commit. Vou subir para o servidor. Agora é só push, porque eu já tenho o upstream cadastrado. Pronto, subi para o servidor. Então, se eu for agora para o branch de desenvolvimento, tá lá, ó, versão de desenvolvimento 2.0 e tá aqui a diferença. Tá marcada ali a diferença.
Então, algo interessante que eu posso fazer, ó, agora eu vou voltar para o Branch Master. Eu posso comparar o arquivo, como ele está aqui nesse branch, com o branch de desenvolvimento. Então, como é que eu faço isso? Eu faço um git diff, nome do branch, nome do arquivo, nome do branch, nome do arquivo. Pronto. Essa é a diferença que existe entre os dois branches nesse arquivo. Então, em vez do printf ser versão de desenvolvimento, ele é versão de desenvolvimento 2.0. Tá? Então, eu vou fazer um checkout de novo para o mestre. Eu já estou no mestre. Se eu compilar esse código agora, né, com a última versão, agora quando eu printar, né, a versão de desenvolvimento está ali. Se eu fizer novo merge com o develop, fazer mais um. Se eu compilar de novo o código, pronto, eu tenho a versão de desenvolvimento 2.0. Então eu vou subir aqui esse merge também para o repositório. Então, como vocês podem ver, eu consigo não só ter o versionamento do código, mas como eu consigo também ter vários branches de desenvolvimento, que são ramos, basicamente, ramos de desenvolvimento, que eu posso ou não aproveitar na versão principal do código. Todas essas funcionalidades já são bem interessantes. Mas eu posso marcar uma versão estável do código. Então, eu quero ter uma tag lá, um nome para uma versão estável, para a qual eu posso voltar se eu tiver algum problema. Tá? Então, no Git, esse nome se chama tag. Então, eu posso criar uma tag que eu vou dar uma versão para ela aqui e vou dar um nome. Minha versão 0.1, por exemplo. Tá? O que eu fiz de errado aqui? Faltou menos "-m" do nome. Pronto, criei uma tag. Tá? Para ver as tags que existem, git tag. Então eu tenho a tag ali versão 0.1. Né? Como é que eu faço ou envio essa tag para o repositório? Então eu faço um git push origin versão 0.1, que é a tag. E de novo meu usuário. Enviei para o repositório. Então eu vou voltar aqui, voltar para o branch mestre, fazer um refresh. Vou vir no meu código aqui. E nesse momento não estou lembrando onde é que aparecem as tags. Aqui, ó. Eu tenho, além do branch master, eu tenho a versão 0.1 do meu código. Tá? Então essa é a versão estável do meu código. Então, criei a tag. O que mais que eu posso fazer com tags? Como é que eu faria para voltar para esse código? Em vez de fazer o checkout para o branch, eu posso fazer um checkout para tags /v 0.1. E a partir de agora, eu travei aqui o meu código na versão estável 0.1 do meu código. Ou eu posso voltar para a versão de desenvolvimento aqui principal. Então é bem interessante essa questão de tags, porque a gente consegue marcar versões estáveis do código. Uma versão que está testado isso, isso e isso do código. Então eu consigo testar dessa forma. Bom, então por enquanto eu só tenho um arquivo teste.c.
Como é que eu poderia fazer para criar um novo arquivo? Eu poderia criar aqui um arquivo readme.txt, teste. Pronto, está lá um novo arquivo. Eu vou subir ele para o repositório. Então, git commit, eu vou criar a versão dele aqui, adicionado arquivo readme.txt. Certo? Subir para o repositório. Usuário e senha. Vamos dar um refresh. Tá lá. Subiu o readme.txt. Certo. Mas agora eu quero remover esse arquivo do projeto. Às vezes eu tinha suporte, eu tinha um arquivo que eu precisava, agora não preciso mais. Então eu vou remover esse arquivo. Tá? Em vez do add é o remove. Né? Eu vou fazer um commit de novo para dizer que eu removi. Removido arquivo readme.txt. Vou fazer um push para enviar isso aqui para o repositório. Subiu, vou dar um refresh aqui. Pronto, agora essa versão do código não tem mais esse arquivo, né? Então ele foi apagado. Se eu voltar aqui, listar o arquivo, não existe mais o readme.txt. Né? Então, basicamente eu adiciono diretórios ou arquivos com add e removo com rm. Obviamente existe muita funcionalidade, pessoal. Dá para remover o arquivo do repositório que está na nuvem, lá no GitHub, e manter ele aqui na minha máquina. Então eu posso ter vários recursos aí em cada um desses comandos do Git. Mas agora a última coisa bem interessante que eu queria mostrar do Git para vocês são os submódulos. Né? Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho um repositório, tenho vários projetos no repositório, e um deles é essa biblioteca aqui, meio bobinha, que eu criei, que é a libpower. Né? Então, o que significa poder usar submódulos? Imaginem que vocês estão criando um código que depende de outros códigos. Né? Um código que depende de uma biblioteca, que depende de 2 bibliotecas, depende de 10 bibliotecas. Então, imaginem que esse libpower aqui seja uma biblioteca. Ele não é necessariamente uma biblioteca nesse caso, é só um arquivo .c.h que tem uma função que eu posso usar no meu código. Né? Então, qual que é a ideia de eu usar o submódulo? Quando eu crio um submódulo, eu posso vincular o meu projeto a esse módulo, né? Que é bem interessante. Porque algo que eu não mostrei para vocês ainda, eu vou sair daqui agora, eu vou criar um outro diretório aqui, teste2, só para mostrar, desculpe. Estando o meu código na nuvem, deixa eu voltar aqui para o projeto anterior, tá? Eu tenho esse projeto teste aqui, eu posso vir aqui em clonar, eu pego o nome do repositório, faço um git clone para esse nome aqui. Como ele está no repositório público, está aí o arquivo. Né? Então ele baixou o projeto e está aí a última versão com a versão desenvolvimento 2 que eu fiz o merge. Certo? Então qualquer um pode ter acesso a esse repositório público. Ok. Mas imaginem que eu voltei lá no meu projeto, eu estou no meu branch de desenvolvimento. Notem que ele diz que existe um arquivo não monitorado, que é o binário, e a gente não quer monitorar binários e objetos mesmo, né? A gente só monitora o código-fonte, é essa a ideia mesmo. E eu vou utilizar uma outra biblioteca que não necessariamente precisa ser minha. É uma biblioteca que está disponível no GitHub, por exemplo. Então eu vou copiar já o nome dela aqui. Então, o que eu vou fazer? Dentro do meu projeto, eu vou fazer um git
submódulo, adicionar, e vou adicionar esse submódulo aí. Então, o que aconteceu aqui? Além de eu ter o meu arquivo teste.c, eu clonei a biblioteca libpower, que é aquele .c e .h que está sendo mostrado aqui. Então, eu tenho que fazer agora um git submodule init para começar a monitorar isso aí. Vou fazer um git commit -m e vou adicionado submódulo libpower. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o commit que vai vincular ao meu projeto teste com a biblioteca libpower. Então, agora eu vou fazer um push para o repositório. Subir para o repositório. Agora eu vou voltar aqui no meu projeto teste. E notem que eu tenho aqui um arroba tal versão. Ó. Então eu tenho agora vinculado ao meu projeto a biblioteca libpower naquela versão, na versão 9C75DB2, que é uma versão, um versionamento automático do Git. Então quando eu clonar esse projeto, vou criar de novo aqui no diretório aqui, eu vou clonar. Só que ao clonar um repositório que tem outras bibliotecas, eu tenho que fazer o clone recursivo. Porque ao fazer o clone recursivo dessa biblioteca aqui, ele vai fazer o download não só do meu projeto, como de todas as bibliotecas do que ele depende. Então, estou clonando aqui, ó, clonou o meu, clonou o libpower. Então eu entro de teste, que é o nome do projeto, está ali, ó, teste e libpower. Então, toda vez que eu tenho um projeto utilizando submódulos, eu preciso fazer o clone recursivo. Vou apagar esse clone que eu fiz. Ok. Então, isso é bem interessante, pessoal. No entanto, eu posso fazer outra coisa. Imaginem que essa libpower foi atualizada. Então, primeiro eu vou fazer o uso da libpower. Eu baixei ela, então ela tem que servir para alguma coisa. Tomara que eu não erre aqui. Então, dentro da libpower, eu tenho uma função bem bobinha, que é a função power. Então, eu vou adicionar aqui um printf. Só um instantinho. Printf. Resposta. 2 pontos por cento. Ela é float, essa biblioteca. Então, /r, vírgula. Eu vou fazer um power de 2 elevado ao cubo aqui. Para usar essa biblioteca, do jeito que pelo menos está configurado aqui, eu não tenho makefile nem nada adicionado, né? Eu vou adicionar dessa forma. Eu tenho uma pasta libpower barra libpower.h, que é onde tem o protótipo da função. Então aqui eu incluo o protótipo da função e aqui eu estou usando a função power. Então, salvei o arquivo. Se eu compilar agora para ver se isso está funcionando, eu vou ter que compilar o libpower também, né? Compilar o teste.c e gerar um binário teste. Reclamou um pouco aqui, acho que faltou provavelmente o formato ali que eu usei 2.13 e não 2.03, né? Vamos ver se funcionou. Pelo jeito não funcionou. Vamos ver o que eu fiz de errado. Warning, vamos aprender a mexer um pouco. Formato float, espera matching double argumento. Tá. Vamos ver, ele reclamou um pouco aqui.
Esperamos que seja isso. Reclamou ainda. O que eu fiz? Ah, já vi o que eu errei aqui. Esqueci de fechar aqui. Pronto. Fecha aqui. Pronto, esse é o erro. Vamos compilar de novo. Aí, funcionando, né? Então eu tenho um código agora baseado em um submódulo que é uma biblioteca, né? Então pode ver que essa biblioteca está imprimindo aqui, ó, PowerLib usada. Então imaginem que eu vou modificar a biblioteca agora, que está aqui. Então eu vou mexer nessa libpower, vou comentar aqui esse printf, PowerLib usada, vou salvar, vou fazer o comment da biblioteca, que eu tinha em outra pasta aqui. Printf removido. Faltou fazer o add do arquivo, né? Opa, o que eu errei aqui? Não é vim, né? É git. Comecei a ficar um pouco atrapalhado, né, pessoal? Pronto, tá aí o commit. E agora eu vou subir isso para o repositório. Agora eu fiz uma modificação na biblioteca. Então, se eu voltar aqui em libpower, eu tenho mais um commit, provavelmente. Vou dar um refresh aqui. Vou em commits, incluído o por que não subiu. Mestre da libpower, vamos ver. 3 commits, agora apareceu. Printf removido. Pronto, agora não tem mais aquele printf na biblioteca. Só que se eu voltar no meu projeto teste aqui, deixa eu achar ele de novo aqui, vocês vão ver que o teste está vinculado a uma versão da libpower que é a 9C75DB2. Só que a libpower ela já tem outros commits, né, que nem apareceram aqui agora. Eu vou voltar nela aqui. Então eu já tenho uma nova versão, que é a versão 8F96FEC. Então, no meu código teste, eu não estou vinculado com essa última versão. Certo? Como vocês podem ver aqui, eu estou com a 9C e não com a 8F. Então, por que geralmente o submódulo opera dessa forma? Porque vamos supor que a biblioteca seja modificada e ela perde compatibilidade com o meu código. Então eu garanto que eu estou na versão de que a biblioteca ainda tinha compatibilidade. Mas imaginem que eu queira atualizar esse submódulo, porque tem uma nova funcionalidade, e eu quero essa nova funcionalidade do meu código. Então eu vou entrar aqui no meu projeto teste de novo, que tem a libpower na versão antiga. Vou entrar em libpower e vou fazer um git pull. Então eu estou baixando a última versão do branch mestre da biblioteca libpower, certo? Ao fazer isso, eu ainda não subi essa modificação para o servidor. Então eu vou fazer um git add da libpower, vou fazer um git commit libpower atualizada, só atualizada, e vou fazer um git push para o meu repositório na nuvem, no GitHub. Então, se eu der um refresh agora, eu estou com a versão mais nova da libpower. Isso é verdade. Se eu compilar o meu código agora, de novo,
Vou compilar a lib de novo, junto com o teste.c, para criar um objeto teste. Eu vou ter aquele printf da biblioteca utilizada removido. Então, só tenho a resposta, eu não tenho mais aquele printf lá de biblioteca removida. Tá? Então, esse Git submódulo é uma ferramenta muito interessante para um projeto muito grande, porque eu consigo ter o código principal e todas as bibliotecas não só em ramos separados, que são os branches, mas são projetos separados. Cada biblioteca é um projeto separado e o código que usa essas bibliotecas também é um código separado. Né? Agora, imaginem que eu vou editar o meu arquivo aqui e eu vou criar um erro aqui no código. Né? Esqueci um ponto e vírgula. Vou tentar compilar esse código e ele vai ter um erro. Então eu criei um problema para mim. Né? Então como é que eu faço para descartar esse erro e voltar para a última versão antes de eu criar esse erro? Então eu posso fazer só desse arquivo um git checkout -- do teste.c. Então, se eu tentar compilar de novo, pronto, o código voltou a compilar e voltou a executar normalmente. Então eu consegui voltar para a última versão, assim como eu poderia fazer um git reset -- hard, eu vou voltar para a última versão que está no branch de desenvolvimento, ou eu posso fazer um git checkout para qualquer uma das versões do commit aqui. Então esses códigos aqui são versões também, e se eu fizer um checkout para qualquer uma dessas versões, eu vou voltar os meus arquivos para aquela versão. Né? Obviamente, pessoal, o Git tem muitos outros recursos, mas eu acredito que os principais recursos do Git, ou pelo menos os mais básicos que a gente usa no dia a dia, eu mostrei para vocês. Né? E obviamente, se outra pessoa está desenvolvendo junto esse código e ela subiu alguma versão atualizada, né, a última coisa que eu esqueci de falar, que é o que a gente mais usa no dia a dia, é se eu fizer um git pull, eu já fiz isso para a biblioteca, né, eu vou baixar a última versão desse branch lá do repositório do GitHub. Como ninguém fez nenhuma modificação, eu tenho tudo atualizado. Bom, pessoal, acho que são essas as principais funcionalidades do Git, ou pelo menos as mais básicas que a gente usa no dia a dia. É uma ferramenta muito importante para versionamento e desenvolvimento colaborativo, e espero que pelo menos os meus alunos desses sistemas embarcados, a partir de agora, sempre utilizem o Git e não mais aquela formato antigo de pensar, que é criar um monte de zip e rar com as versões que tinham isso ou aquilo funcionando. Né? Porque com o Git eu consigo ver toda e qualquer modificação em cada linha do código. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui o que foi removida essa linha e foi substituída por essa linha que tem essa diferença. Né? Então, é uma ferramenta muito poderosa e espero que vocês utilizem cada vez mais. Então, obrigado e até mais, pessoal.